A urgência por trás desse retorno bilionário revela-se na construção da máquina mais poderosa já feita, um monstro de metal, projetado para dominar o espaço profundo através de força bruta e precisão. O segredo dessa pressa reside na soberania tecnológica e na necessidade de validar o Space Launch System, ou simplesmente SLS. Este gigante de 98 metros de altura é a resposta da engenharia moderna para superar os limites da órbita baixa. Seu estágio central, fabricado pela Boeing, eleva-se por 65 metros e abriga 4 motores RS-25, os mesmos que impulsionaram os antigos ônibus espaciais, mas agora otimizados para uma jornada sem volta. Com 2 tanques massivos que armazenam milhões de litros de hidrogênio e oxigênio líquidos, o SLS não é apenas um meio de transporte, é a declaração de que a infraestrutura para uma presença permanente está pronta. Diferente de qualquer projeto anterior, o SLS utiliza boosters de combustível sólido, que fornecem a maior parte do empuxo nos primeiros minutos de voo. Em 2026, esses propulsores carregam um detalhe único: o logotipo comemorativo dos 250 anos dos Estados Unidos, simbolizando que este esforço envolve engenheiros de cada estado americano. É a personificação de um poder industrial que busca retomar a liderança no cosmos, utilizando componentes familiares, mas integrados em uma arquitetura completamente nova e radicalmente mais potente. Para entender como essa força bruta se traduz em sobrevivência, precisamos olhar para o topo desta torre de fogo, onde a cápsula Orion protege o recurso mais valioso da missão. A Orion é a joia tecnológica deste projeto, composta por 3 seções fundamentais que garantem a integridade da tripulação. No topo, o Crew Module oferece o ambiente pressurizado onde os 4 astronautas vivem e trabalham. Logo abaixo, o European Service Module, fornecido pela ESA, atua como o sistema de suporte de vida e propulsão orbital, fornecendo eletricidade, água e oxigênio. Sem essa colaboração internacional, a Orion seria apenas uma casca metálica à deriva. É uma simbiose técnica, onde cada painel solar e cada propulsor de manobra precisa operar em harmonia absoluta com os sistemas de navegação americanos. Muitos questionam o custo astronômico deste hardware, mas a tese central da NASA é que somente essa redundância extrema permite enfrentar o vácuo com segurança. O escudo térmico na base da cápsula é projetado para enfrentar a reentrada atmosférica em velocidades nunca antes testadas por naves tripuladas modernas. Estamos falando de um laboratório voador que testa os limites da ciência de materiais e da biologia humana simultaneamente, servindo como o primeiro passo real para transformar o satélite vizinho em uma plataforma de lançamento para o resto do sistema solar. A eficiência desse hardware é testada ao limite quando os motores principais param de rugir e a física orbital assume o controle total do destino da tripulação. Uma dúvida recorrente entre entusiastas é como o foguete consegue colocar a nave no caminho exato da Lua sem errar por um único quilômetro. O segredo está no estágio superior, conhecido como Interim Cryogenic Propulsion Stage, ou ICPS. É ele quem realiza a manobra de injeção translunar, uma queima precisa que altera a órbita da Terra para uma trajetória de intersecção lunar. Se essa ignição durar 1 segundo a menos, a Orion nunca alcançará a gravidade do satélite. Se durar 1 segundo a mais, os astronautas podem ser lançados para o vazio infinito do sistema solar. Essa precisão cirúrgica é o que permite à missão explorar o que chamamos de SODNA da exploração espacial: segurança, eficiência e objetividade. A trajetória foi desenhada para que a nave utilize a própria gravidade da Terra para ganhar velocidade antes do salto final. Durante essa fase inicial em órbita terrestre alta, a tripulação realiza testes de proximidade e operações de acoplagem manual, garantindo que o hardware responda instantaneamente aos comandos dos pilotos Reid Wiseman e Victor Glover. É uma dança orbital onde o erro não é uma opção e cada quilo de combustível é contabilizado. Pense no paradoxo de carregar milhões de litros de combustível explosivo apenas para manter 4 pessoas vivas em um espaço menor do que um SUV médio durante 10 dias. O contraste entre a escala monumental do SLS e o espaço exíguo da cabine da Orion é chocante.
Enquanto o foguete consome toneladas de propelente por segundo na decolagem, os astronautas Christina Koch e Jeremy Hansen precisam gerenciar cada mililitro de água potável e cada grama de CO2 filtrado pelos sistemas de suporte de vida. Não há luxo, apenas a funcionalidade nua e crua da sobrevivência. O sistema de reciclagem de ar precisa ser impecável, pois qualquer falha na remoção de gases tóxicos resultaria em uma catástrofe silenciosa muito antes da nave sequer chegar perto da Lua. Esse equilíbrio delicado entre a potência bruta do lançamento e a fragilidade da vida humana no espaço é o que define o verdadeiro risco da Artemis II. A estrutura do SLS foi criticada por ser baseada em tecnologia de décadas passadas, mas a NASA defende que a confiabilidade dos motores RS-25 é a única garantia de que o empuxo necessário será entregue sem falhas catastróficas. O custo de desenvolvimento ultrapassou bilhões justamente porque cada parafuso foi testado para resistir a vibrações que desintegraram qualquer construção terrestre. O desafio não é apenas chegar lá, mas provar que esta arquitetura de foguete descartável ainda é a forma mais segura de levar humanos além da proteção do campo magnético da Terra. O hardware parece invencível e o plano de voo é matematicamente perfeito, mas existe uma falha crítica que os engenheiros tentam esconder nas entrelinhas dos manuais de segurança. Durante a fase de injeção translunar, a cápsula Orion fica vulnerável a um fenômeno que nenhum computador de bordo pode prever com total exatidão. Se um micrometeorito atingir o escudo térmico ou o módulo de serviço durante essa queima crítica, a tripulação pode não descobrir o dano até que seja tarde demais para voltar. O sucesso da missão depende de uma aposta estatística contra o ambiente hostil do espaço profundo, onde a menor partícula pode se tornar um projétil destruidor. A compreensão dessa vulnerabilidade nos leva a questionar se o design da missão prioriza a ciência ou a mera sobrevivência política em uma corrida contra o tempo. A entrega desta fase do projeto é clara. O SLS e a Orion funcionam como uma unidade de força incomparável, projetada para superar o vácuo. O sucesso da manobra de injeção translunar provará que a humanidade recuperou a capacidade de navegar entre mundos. A integração dos sistemas de comunicação de longo alcance garante que, mesmo a centenas de milhares de quilômetros, a voz da tripulação chegue nítida aos centros de controle. Esta é a tese da Artemis II. A tecnologia atual não apenas igualou a era Apollo, mas a superou em termos de automação e resiliência estrutural. Se você quer entender como cada um desses componentes técnicos pode falhar ou salvar a vida dos astronautas nos próximos dias, inscreva-se no canal agora. Ative o sino de notificações para receber o alerta assim que revelarmos os perigos ocultos que a NASA prefere não detalhar em suas transmissões oficiais. A exploração espacial é feita de detalhes que passam despercebidos pela maioria. Aqui, mergulhamos nos dados das transcrições e nos planos de voo reais para trazer a verdade por trás das imagens épicas. Você acredita que o investimento bilionário no SLS vale a pena? Ou deveríamos ter apostado em tecnologias de foguetes reutilizáveis mais modernos? Deixe sua opinião nos comentários para aquecer o debate sobre o futuro da nossa espécie fora da Terra. O Orion agora segue em velocidade de escape, deixando para trás a segurança da Terra em direção ao brilho pálido do nosso satélite. Os 4 exploradores observam o planeta diminuir pela janela, enquanto a escuridão do espaço profundo se torna sua única companhia. O hardware entregou o que prometeu, mas a jornada está apenas começando. A partir de agora, o suporte de vida é o único muro entre eles e a morte certa. E cada batida do coração da nave é monitorada por milhares de pessoas no chão. A confiança na máquina é total, mas a natureza humana é imprevisível sob pressão constante. Mas enquanto a tese da perfeição tecnológica é celebrada, surge uma contradição perturbadora. Se o foguete é tão potente e a nave tão segura, por que os dados de radiação coletados na Artemis I estão causando calafrios nos médicos da missão? Existem níveis de exposição que podem comprometer a saúde da tripulação muito antes de completarem os 10 dias de voo. O que os sensores detectaram na missão não tripulada anterior sugere que o espaço profundo é muito mais agressivo do que os modelos matemáticos previram. No próximo estágio, enfrentaremos essa realidade sombria e descobriremos
Porque esta jornada pode ser, na verdade, uma viagem perigosa, para a qual o corpo humano ainda não está totalmente preparado.